Boa noite a todos e todas que estão conosco hoje para a nossa aula de revisão. Eu começo agradecendo a toda a equipe que faz esse curso acontecer, a professora Aline, que saúdo, mesmo não conseguindo estar conosco hoje por intercorrências da vida. Agradeço a toda a tutoria AD, que se esforçou ao máximo para levar todo o convite a vocês, que se esforce sempre no acompanhamento das atividades. Agradeço também a tutoria presencial que está conosco hoje, o nosso agradecimento por sempre nos apoiar toda essa disciplina e esse curso, com esse contato direto com os discentes. E agradeço a todos vocês que tiraram um pouquinho do tempo de vocês para a gente revisar o conteúdo que vai cair na prova e tirar o 10, que faz tanta diferença, né? Vocês já são alunos nota 10, então agora tem que buscar o 10 na prova também. Mas peço licença para apresentar. Antes disso, deixa eu só colocar a professora Martina também como co-organizadora, que aí qualquer situação... Aqui, atualizou-se. Isso, conseguem apoiar. Então, hoje nós vamos revisar, hoje a nossa aula de revisão, para A1, a nossa disciplina de legislação tributária. E qual é o primeiro ponto que a gente estudou no nosso semestre? Os lineamentos do sistema tributário nacional. Nós vimos que o direito tributário é o conjunto das normas jurídicas que disciplinam a instituição, a arrecadação e a fiscalização de tributos. A arrecadação retorna em benefício para a sociedade. Então, o que é o sistema tributário nacional? É esse conjunto de normas que regulam quem pode instituir um tributo, seja um imposto, seja uma taxa, seja uma tarifa, quem é que pode tributar, certo? E por que o tributo? Qual é a essência desse sistema tributário nacional? É que o Estado utiliza desse mecanismo para sua própria manutenção, seja para o fornecimento de segurança pública, serviços essenciais como saúde, educação, pavimentação das ruas, então tudo, iluminação. Então toda essa tributação, ela tem um sentido, que é permitir que o Estado ofereça serviços e se mantenha certo? Então, ele tem benefícios. A gente critica, existem muitas críticas ao excesso da carga tributária, mas o tributo em si ele tem uma razão de ser, a própria essência da manutenção do Estado e esse fornecimento de serviços. Inclusive, vou usar como exemplo o IPTU. Para cobrar IPTU, o município só pode cobrar IPTU se tiver alguns serviços básicos naquele local onde está sendo cobrado. Por quê? Porque ele tem a lógica de ser um tributo vinculado à prestação de serviço à sociedade. Bem, então, esse é o tema do nosso fórum. Então, peço que vocês revisem o fórum. É uma questão muito interessante e pode ser cobrada em prova. Bom? Competência tributária. A competência tributária, como nós vimos nas nossas aulas, ela diz respeito a quem pode tributar o quê. Então, nós temos, hoje no Brasil, alguns impostos muito específicos. O IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, ITBI, que é a Transmissão de Bens Imóveis, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, todos esses impostos, eles estão sob a guarda dos municípios. Então, quem define o IPTU é o município, quem cobra, quem cuida do processo de arrecadação. Quando uma pessoa não paga,
quem executa a dívida é o município. Então, existe essa vinculação. O segundo são os segundos impostos são o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ITCD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Morte e Doação, e o IPVA, que é o Imposto de Propriedade do Veículo Automotor, que são dos estados e do DF, certo? Então, quem que cobra o IPVA? O Estado. O dinheiro do IPVA vai para o Estado. Por quê? Porque no processo de definição a quem compete cada imposto, cada tributo, o IPVA ficou para os estados. Então, mas meu carro a pessoa tem uma Ferrari e é do município tal, mas o imposto vai para o estado, não é para o município, tá bom? E além disso, nós temos os impostos da União, que é o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, IR, que é imposto de renda, o ITR, que é o imposto territorial rural, que é de competência da União, que é o IPTU das fazendas, por exemplo. Então, se não está na área urbana, está na área rural, paga ITR. E aí, mesmo sendo um imposto federal, o governo federal faz parcerias com os estados para o imposto ser pago nos estados, muitas vezes vinculados com alguma agência estadual, mas é um imposto de competência da União, tá bom? E o IGF, que é um imposto que ainda não foi criado, não foi instituído, mas que é um imposto sobre grandes fortunas, que está aí, que está previsto na Constituição e seria um passo para ser implementado pela União. Então, o que é a competência tributária? Essa capacidade de quem pode definir e quem será responsável por cobrar, executar toda a parte tributária, tá bom? Então, nós temos União, Estados, DF e os municípios, que são os 3 entes federativos, os 4 entes federativos, né, considerando Estados e DF, que são responsáveis pela coleta, incidência dos impostos, tá bom? E tudo isso disposto ou no Código Tributário Nacional, como nós vimos, ou na própria Constituição Federal. A competência tributária é atribuída pela Constituição Federal, artigos 145, 147, 148, 149. Então, nós temos todos os artigos da Constituição Federal, as entidades federativas, União, Estados, DF e município, sendo insuscetível de delegação a outras pessoas. Então, veja, uma empresa pública pode instituir um tributo? Não. O Banco do Brasil pode instituir? Não. Não pode instituir um tributo. E o INSS pode? Também não. Só quem pode é a União, e aí o governo federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Autarquias, agências, elas não têm essa competência, tá bom? Tudo isso é dos entes federativos. Além disso, limitações constitucionais ao poder de tributar. Essas limitações constitucionais é o legislador colocando freios e protegendo quem não deve ser tributado, porque a própria ação daqueles entes ele é essencial para o Estado. E aí nós temos duas figuras, como nós vimos nas nossas aulas: isenção tributária e imunidade tributária. A isenção tributária pode ser considerada uma hipótese de não incidência legalmente qualificada ou a dispensa de determinado tributo devido. Então, imagina que o governador quer atrair empregos para o Tocantins. Ele pode oferecer isenções tributárias a determinada empresa para produzir determinado produto. Por quê? O que vai arrecadar de imposto é menor do que os efeitos que serão
que irão incidir na economia local, como, por exemplo, a geração de empregos, a produção, o desenvolvimento do mercado, das empresas. Então, muitas vezes, os governos, seja em nível estadual, federal ou municipal, eles oferecem isenções tributárias para as empresas se instalarem e produzirem. Porém, tem um grupo que é muito importante e o Estado decidiu proteger. E esses, eles não contam apenas com a vontade do ente em cobrar ou não cobrar imposto, tributos. É a imunidade tributária. A imunidade tributária, ela vem da própria Constituição. E ela traz, por exemplo, imunidade sobre templos de qualquer culto. Então, uma igreja, ela não vai pagar imposto de renda, certo? Porque ela é imune. Imunidade sobre patrimônio ou renda ou serviço dos partidos políticos, sindicatos, entidades assistenciais e educacionais. Então, um exemplo, escolas confessionais. Faculdade Católica do Tocantins é uma universidade confessional, com fim social. Então, ela não vai pagar imposto. Uma escola como Marista, uma escola como, para quem é do Bico, acho que em Araguaína você tem o Santa Cruz. Nas outras cidades também devem ter as escolas particulares, mas que são confessionais e com fins sociais. Como elas estão vinculadas à igreja, elas não irão pagar, elas não serão tributadas, certo? Porque elas têm que dar um retorno social e assistencial para a comunidade, mas elas são imunes. Então, não se cobra imposto delas ou sobre suas rendas. E era isso, pessoal. O conteúdo da nossa prova está bem sucinto e se desenvolve nesses 5 pontos. Nós podemos abrir para dúvidas, esclarecimentos, perguntas, e nós ficamos à disposição. Alguém quer fazer, podem levantar a mão, quem quiser fazer perguntas. Bom, e era isso. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. A nossa prova vai ser só de mensal, vai ter de escrever também. Oi, Laís? Boa A nossa noite. prova vai ser só de marcar ou vai ter de escrever também? Tem que escrever. Eu geralmente passo as provas de escrever com a mesma estrutura dos fóruns. Então, geralmente, quem faz os fóruns vai muito bem nas questões dissertativas. Tudo bem? Professor, perguntaram aqui no chat quantas perguntas vai ter na prova? São 6 perguntas, cada uma valendo 1 ponto, 5 objetivas e 1 dissertativa. Ok, obrigada. Ok, professor. Então, sim, senhor Fernando. Essa aula depois ela vai estar lá. Sim, os slides já estão lá. Quer dizer, a gente vai colocar os slides e o link dessa gravação. Então, ficará tudo disponível para vocês reverem, tá bom? Beleza. Certinho, obrigado. E podem estudar pelos slides. Os slides, eles estão bem alinhados com a avaliação. Seu microfone está mutado, professora Martina. Alguém mais gostaria de fazer outra palavra? Bárbara, você Que bom, professor. Eu estou um pouquinho com medo dessa prova. Olha, toda prova tem que ter medo mesmo. É uma prova, você tem que provar. Mas estudem pelos slides, revisem essa aula que vai ficar gravada, que vocês vão se sair muito bem, certo?
façam os exercícios das rotas, façam uma revisão boa mesmo. E vocês vão... A prova não foi feita com pegadinha para testar vocês. É realmente para a gente verificar se houve essa transferência do conhecimento e se vocês estão se desenvolvendo bem. Bom? Era isso mesmo que eu ia falar, professora, era que o conteúdo está muito interessante, né, gente? Estou observando, inclusive, no feedback dos fóruns, no retorno dos fóruns, e eu vejo que quem está respondendo está realmente entendendo, está absorvendo o conteúdo, e está muito bacana. Inclusive, no fórum geral, a galera comentando, entendi tudo, estou sem dúvida, o conteúdo está muito bom, e é muito bom quando a gente se depara com essas mensagens. Queria só reforçar mesmo, pessoal, a importância de responder os exercícios, fazer o fórum, porque isso ajuda muito até na hora de resolver a prova, né? E são pontos importantes para compor a nota de todo mundo no final. Às vezes, uma atividade que passa batida é o que vai te ajudar ali no final da composição da sua nota. Então, não deixem de responder, vai no fórum, vai nas atividades, porque isso já ajuda bastante. E boa prova, né? Vai dar tudo certo. Sim, muito obrigado, professora Bárbara. E esse é o espírito. Não desistam, foquem, sem medo, mas com preparo, porque vocês têm tudo para tirar a nota máxima. Inclusive porque tem as atividades que já são pontuadas nas notas, então é bem tranquilo. Bom, então eu vou encerrando a gravação e fico à disposição aqui para a gente trocar ideia para quem tiver interesse. Obrigado. Só um momento. A Cláudia perguntou aqui no chat que dia que vai fechar o fórum. O fórum é até a data da prova, certo? Não, o nosso fórum, ele fecha antes da aula de revisão. Antes da aula de revisão. Isso. Então, hoje os fóruns já fecham. Então, quem tiver devendo, quem ainda não fez, corre e responde, porque aí agora a gente já fecha hoje e a pontuação já lança, porque a gente já prepara as notas para a semana que vem. Porque só fica faltando a nota da A1, e uma vez que estejam pronta a nota da A1, a gente lança no sistema. Mas vai ficar aberto até as 23 horas, professor, ou não? Podemos deixar então até as 23. Às 23h59. Hã? 23h59. Tá bom, então. Obrigada. Vocês. Professor, boa noite a todos. Boa noite. Professor, só esclarecer que as mensagens do fórum ficam visíveis, certo? É somente a oportunidade de oferecer respostas é que encerra, tá, pessoal? Então, lá fica sempre um resumo de tudo que foi comentado durante os meses, para que vocês tenham acesso a isso também, é uma forma de revisão. No fórum está dizendo que ficará aberto até o dia 6/10? As mensagens ficam visíveis, não é isso? Eu acabei de conferir aqui, tá com essa data mesmo, tá? A data até dia 6/10. Não sei se foi na hora de lançar, o que aconteceu, eu acabei de abrir aqui, tá? Realmente, tá. Não, perfeito. Nós vamos alinhar dia 6/10. Dia 6/10 de 2025, é isso? Isso. 6/10 de 2025 até meia-noite. Mas isso no roteiro? Prazo de envio, lá no fórum, na parte de responder, tá? Essa data. Agora, eu não sei se foi a configuração do portal na hora, porque geralmente fica ali no máximo até a data da prova, né? Mas também está no roteiro. Está no roteiro, viu, da aula. Não, então, perfeito. Então, nós porque no semestre passado, a semana da prova fica aberto para quem, vai fazendo as provas, mas responde os fóruns e as atividades, para quem estiver com as atividades em aberto, né? Durante a semana de prova também, talvez seja isso. No caso, ficava até a meia-noite do dia da prova, no semestre passado, né? Mas no roteiro das aulas que tem fora, a data é essa mesmo, 6/10, viu, professor? Então, vamos aproveitar que a gente está aqui, deixa eu só abrir esses detalhes. Dá uma olhada. Eu abri aqui o roteiro, e aí, como eu disse, não sei se foi questão de configuração, mas tá, período de 4/8 a 6/10. Não, eu vou abrir aqui agora, porque
Quem cuida desses detalhes é a professora Aline, mas eu consigo também, que eu que montei essa parte dos roteiros, deixa eu só verificar aqui, então, que a gente já sai daqui com alinhamento. Deixa eu ver aqui, ó. Aula 1, né? Que é o que tem o fórum. Isso. Porque se está combinado, a gente não pode desfazer o combinado. Então, deve ter sido algum desalinhamento de calendário, mas se a data está 6/10/2025, a gente vai manter, então, até o dia 6/10/2025, tá bom? E qualquer outra mudança, a gente comunica a tutoria presencial, que comunica a vocês, para evitar que ninguém fique no prejuízo por causa desse fórum, tá bom? Muito obrigado, inclusive com a paciência nesses esclarecimentos, porque às vezes muda um detalhe no calendário, então mas a gente vai ficar tranquilo, vai dar tudo certo, mas não deixem para a última hora, a gente sabe que às vezes tem gente que deixa para as 23h58, 59, mas não deixem, façam com antecedência que vai dar tudo certo. Tá bom, obrigada, professor. Tenham uma boa noite a todos. Eu que agradeço, uma boa noite para todos vocês, uma excelente semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos.